41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando a cada um de nós também nessa noite. E a gente gostaria de deixar esse versículo então como saudação e que a gente possa sempre estar buscando esse nosso Deus e também buscando firmeza nele, porque de certeza Ele vai sempre nos dar a vitória. Com isso a gente deseja assim um bom culto a todos e que Deus possa falar a cada um de nós com a palavra de Deus. Boa noite, pessoal. Que bom que a gente está aqui juntos. Fico muito feliz de nós podermos nos encontrar. Renata e Dilson trouxeram também uma palavra muito especial para nós começarmos esse encontro. Você não está vendo, mas você não está sozinho buscando a Deus nessa noite. Junto com você tem muitas pessoas, cada um na sua casa, aqui em Palmitos ou em outras cidades, buscando a Deus. Nós somos uma comunidade que, apesar de não estarmos no mesmo espaço físico, somos uma comunidade real, tá bom? Seja muito bem-vindo nesse encontro, nesse momento de adoração a Deus. Eu queria te convidar nesse momento a nós termos uma palavra de oração. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado que nós podemos estar aqui nessa noite, na Tua presença, para receber, Senhor, de Ti tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Senhor, que Tu estejas também recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, que Tu estejas, Deus, presente nesse encontro como convidado especial, Senhor, e que cada um Te louvando na sua casa, Senhor, possa formar junto um coral agradável a Ti. Esteja, Senhor, junto conosco, falando ao nosso coração. Entregamos esse momento nas Tuas mãos. Amém. Nós vamos ter um momento de louvor. Primeira música nós vamos cantar justamente que nós viemos aqui para buscar a esse Deus. E logo depois a gente vai cantar uma música muito bacana, que também conta o quanto esse Deus nos fortalece nos momentos de dificuldade. Canta com a gente, louva junto com a gente, tá bom? Vamos lá, primeiro, Se Eu Te Quero. Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te eu quero mais.
Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em minhas lutas, o escudo da tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, que em meio às nossas aflições, dificuldades, Tu não ficas distante de nós, mas Tu vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos fortalecer. Tu és o nosso escudo, Senhor, no meio de uma luta. Tu és a nossa torre no meio de uma tempestade. É em Ti que a gente encontra a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa orientação.
Que nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, Tu também possas nos fortalecer, nos encher, Senhor, da paz que vem somente de Ti, que nós possamos sair daqui realmente fortalecidos e abastecidos, Senhor, por essa Tua presença. Cuida de nós nessa noite e fala no fundo da nossa alma. Amém. Bom, pessoal, nós comentamos na semana passada que nós vivemos uma época de sobrecarga. E eu imagino que você entende muito bem quando a gente comenta isso. Afinal de contas, a gente tem muito mais cargas, né? Isso a gente percebe de diversas maneiras. Por exemplo, no nosso trabalho, a gente precisa continuar fazendo o que a gente sempre fez, mas nesses últimos acontecimentos a gente não consegue ser tão eficiente porque a gente não tem o contato pessoal com as pessoas. Ou mesmo nas tarefas diárias que de repente antes custavam tão pouco tempo, agora custam muito mais. Uma ida ao mercado, ela custava 15 minutos meses atrás, agora ela custa 1h30. Então tudo isso tumultua e sobrecarrega o nosso dia, sem falar nas atividades a mais que nós acumulamos. Quem tem filhos, especialmente filhos pequenos, tem que lidar, por exemplo, com o serviço escolar deles, com a atividade escolar deles. Tem que também, talvez, assumir mais responsabilidades domésticas. E assim, as nossas cargas, elas aumentaram muito. E o que a gente percebe, muitas pessoas sentindo, falando, e é o que eu sinto também, é um sentimento de sobrecarga. Bom, o que a gente pode fazer quando nós nos sentimos sobrecarregados? Nós temos duas alternativas. A primeira alternativa é reduzir a carga, ou seja, de repente a gente pode perceber que a gente está sobrecarregado porque a gente abraçou coisas demais, porque a gente está fazendo coisas demais, e de repente algumas dessas coisas a gente pode deixar um pouquinho, talvez elas não são tão importantes, ou a gente pode delegar para outra pessoa. Então assim, quando a gente se sente sobrecarregado, o que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente tenta aliviar um pouco a carga. Mas algo interessante dessa época que a gente está vivendo é que as cargas que a gente está sentindo, elas não são coisas que a gente consegue deixar de lado, que a gente consegue simplesmente aliviar. A gente não pode simplesmente dizer, não, eu não vou mais cuidar da escola do meu filho, já pensou? Não, eu não vou mais cuidar dessas questões sanitárias, não vou mais higienizar as coisas quando eu volto do mercado, já pensou? Ou seja, boa parte desses elementos que sobrecarregaram a gente não são coisas que a gente consegue simplesmente tirar e aliviar. Então, existe uma outra forma da gente aliviar a sobrecarga, que não seja reduzindo a carga? Tem sim. A outra maneira é nós reorganizarmos a nossa vida. Ou seja, diante da sobrecarga nós temos esses dois caminhos, reduzir a carga ou reorganizar a nossa vida. E é interessante que quando a gente de repente abre a internet, se você quiser fazer isso depois do culto, abre lá o Google, mas depois do culto, hein? Não abre uma aba agora não. Você vai lá e pesquisa assim, convívio familiar na quarentena, você vai ver que praticamente todos os artigos que vão abrir, praticamente todos vão falar sobre você, em primeiro lugar, reorganizar a sua vida, reorganizar a sua rotina. Por quê? Porque a reorganização, ela alivia o sentimento de sobrecarga. Isso me lembra algo que alguém me disse anos atrás. Anos atrás eu fiz um curso de empreendedorismo muito legal, chamado Empretec, que foi inclusive promovido pela CIP-CDL aqui de Palmitos, e foi um curso que realmente marcou minha vida. E numa dessas reuniões, uma das minhas colegas falou o seguinte, no final do curso: eu pensava que eu estava sobrecarregada, mas na verdade eu só estava desorganizada. Quando nós estamos desorganizados, o sentimento de sobrecarga aumenta, e quando nós nos reorganizamos, a gente consegue lidar melhor com a carga que nós temos sobre a nossa vida. Então, revisando um pouquinho aquilo que nós vimos nos nossos últimos encontros, nós estamos falando sobre lar docilar, e a gente tem visto que o lar é um lugar de amor, é um lugar de perdão, é um lugar de apoio. E hoje nós vamos falar que o lar também é um lugar de ordem, de organização. E aliás, se você perdeu um desses encontros anteriores, eles estão disponíveis tanto na nossa página do Facebook, quanto no canal do YouTube. E eu gostaria muito de estimular você a assistir esses encontros, eles são realmente muito importantes. Mas vamos falar hoje um pouco sobre a organização da nossa vida familiar. Como que a gente pode organizar
o nosso convívio em casa. Muito bem? Cláudia Prates é uma psicoterapeuta familiar sistêmica que escreveu para o Jornal do Estado de Minas. E ela fala o seguinte, olha só que interessante. A hierarquia observada entre os familiares, pais e filhos, evitará grandes desacordos. Ela alerta que a base da boa convivência é a ordem, a manutenção de uma organização segura e flexível. O que essa psicóloga, psicoterapeuta está falando, ela está falando exatamente isso. O que ajuda a gente a aliviar nossa carga em casa é termos uma organização segura, clara, mas também que seja flexível, ou seja, a gente consegue também ter ali uma margem, né, para a gente também transitar, não precisa ser algo completamente inflexível, mas tem que ter uma organização clara. Como é que a gente estabelece essa organização clara, segundo ela? Observando a hierarquia familiar, em especial pais e filhos. Ou seja, não tem como nós estabelecermos uma ordem na nossa casa se nós não lembrarmos e realmente vivermos. Os pais têm a liderança da casa e os filhos são liderados pelos seus pais. E aí, de repente, nesse momento, você vai falar assim para mim, Jorge, isso é claro. Não. É óbvio que os pais são aqueles que lideram a casa. É óbvio que os pais são aqueles que colocam as regras da casa. Será que isso realmente é vivido na nossa vida? Eu queria te convidar para assistir um vídeo que vai falar algo muito importante sobre isso. Assiste lá com a gente. Hey, Lucy. Lucy! What, Louie? Lucy, I need you to pick up your toys here. No. What do you mean, no? I'm still playing with them. No, you're not. You're playing in there. But those toys are waiting meanwhile. Lucy, I'm sick of picking up your toys. I play with my toys, and you pick them up. That's my deal. Oh, my God. Who do you think you are? I'm Lucy. Okay. Well, I'm your father, and I'm sick of this crap. Pick up your toys right now. I don't want to. Well, yes. No, no! Yes, do it right now. I'm not kidding. Come on. She can pick these up later. Baby, go get washed up for dinner, okay, sweets? Thanks, Mama. Every time I get home, it's this. I'm sick of all the yelling. Lucy, that's Lisa's present for tomorrow for her birthday. Don't, come on, you're messing it up. Give it to me. Give it to me. Lucy, give me the present. Give me the present. Lucy, look at me. Look at me. Stop unwrapping the present now. Okay, give it. Go away. It's mine. Go away. Give it. Go away. Baby, Jesus. It's already ripped. Here, honey, you can play with this for a while, but then give it to Mama later so I can rewrap it, okay? Thank you, Mama. You gotta stop undercutting me. Qualquer semelhança aí é mera coincidência, né? Esse vídeo, ele mostra, é uma parte de um seriado que mostra a realidade de algumas casas, onde pais não conseguem realmente liderar os seus filhos. E, pessoal, eu tenho visto e acompanhado muitas famílias, e eu sei que isso é, sim, uma realidade. Eu tenho visto crianças que se lideram sozinhas, ou seja, eles não têm uma liderança em casa, elas mesmas decidem a hora que dormem, a hora que acordam, elas mesmas decidem quando elas comem, onde elas comem, se elas não querem comer na mesa junto com a família, tudo bem, elas podem ir para o quarto, elas mesmas que decidem. Eu já vi crianças de 5, 6 anos decidindo as escolas que elas vão estudar, eu já vi pais dizendo para mim, eu queria colocar minha filha naquela escola, porque eu acho que aquela escola é muito boa, mas ela não quer, então eu vou colocar ela na outra, na escola que ela quer, e a criança tem 5 anos. Entende? Há um alerta que já está sendo feito para nós há anos. Psicólogos, pastores, pessoas que lidam aí com relacionamentos familiares estão dizendo, cuidado, a nossa geração é uma geração que está
deixando de liderar os seus filhos e, pelo contrário, está sendo liderado pelos filhos. A gente vê uma realidade muito grande de, às vezes, os reis da casa, os líderes da casa são as crianças, eles que determinam o que vai acontecer e quando vai acontecer, eles que determinam a hora que a família vai dormir, por exemplo. E aí, o que acontece, esse é um alerta já muito antigo, e o que acontece quando a gente entra num cenário de pandemia, onde os relacionamentos são intensificados, entenda o seguinte: nos lares em que havia uma liderança clara sendo exercida pelos pais, essas famílias sofreram muito menos, porque elas conseguiram se reorganizar mais fácil. Mas onde a liderança não está sendo exercida pelos pais, ali as famílias estão patinando muito mais. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a liderança dos pais sobre os filhos, mas não só sobre isso. Por isso, se você é avô, se você é avó, tio, tia, padrinho, madrinha, se você está pensando em um dia ter filhos, fica conectado com a gente, porque você precisa também ser parte da solução e não do problema. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre hierarquia familiar, sobre pais liderarem os seus filhos de uma maneira muito clara em Efésios capítulo 6. Vamos ler ela juntos? Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Eu vejo que nós temos dois perigos na vida familiar como pais e mães. Um deles é o perigo da omissão. É quando nós nos sentimos inseguros e nós nos omitimos da liderança da nossa casa. Deixamos a rédea um tanto quanto solta, como apareceu no vídeo. Para esses, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer: eduquem os seus filhos. É sua função criá-los, é sua função orientá-los. Você tem a incumbência de guiá-los na vida. É sua função, não é da escola, não é de pastor, não é de psicólogo, é sua função, pai e mãe. Mas também o outro perigo é o perigo do abuso de autoridade. É quando a gente usa a nossa autoridade de pai e filho, a gente acaba magoando, machucando, a gente acaba prejudicando os nossos filhos com a nossa autoridade. Para esses, o apóstolo Paulo fala: não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Ou seja, entre um extremo e outro é onde a gente tem que transitar, é um equilíbrio que a gente precisa buscar. E algo que tem me ajudado, George, a encontrar esse equilíbrio é lembrar que os meus filhos, como a Bíblia fala, eles são um presente de Deus que foi confiado a mim. E Deus confiou esses filhos a mim para que eu o representasse, amando eles e guiando eles. Então eu sou um representante de Deus na vida dos meus filhos para amá-los e guiá-los. E para mim saber se eu estou no ponto de equilíbrio, que tem uma boa margem ali, eu tenho que sempre me perguntar: eu estou sendo um bom representante de Deus na vida deles, guiando de uma forma segura e amando de uma forma aconchegante, como Deus faz. Mas muito bem, aí a gente, talvez na ideia da gente entender o nosso papel, a gente não vai ter tanta dúvida. O que a gente vai realmente pensar é como, Jorge, como é que eu posso realmente desenvolver essa liderança com os meus filhos? E aqui o apóstolo Paulo usa duas palavras muito interessantes. Primeiro, ele fala de instrução. Uma liderança se constrói com instrução. E instrução aqui significa regras claras. Não tem como você liderar os seus filhos se você não tem regras claras na sua casa. Regras claras, por exemplo, de certo e de errado. O que pode e o que não pode. O que é tolerável e o que não é tolerável. O que é um comportamento aceitável e o que não é. Mentira não é, não pode, tem que estar claro. Desrespeito não é, não pode, tem que estar claro. Então as regras têm que estar claras. E aqui a gente poderia acrescentar algo que vem muito ao encontro da nossa situação hoje. Não só as regras de certo e de errado e de convívio, mas também a própria organização da vida familiar. São regras que precisam estar claras para as crianças.
E olha só, indo ao encontro daquilo que a Bíblia fala, uma pedagoga e especialista em rotina infantil, chamada Camila Lavagnoli, que escreveu para a revista Crescer um artigo muito legal. Ela diz o seguinte, acompanha comigo. Crie uma rotina para o seu filho. A falta de previsibilidade pode gerar uma grande frustração e aumentar a demanda por atenção por parte da criança. Um bom início é definir horários para os 4 pilares da rotina: acordar, almoçar, jantar e dormir. O que ela está falando aqui é, se não tem uma rotina bem estruturada na sua casa, seus filhos provavelmente vão ficar mais irritados, inseguros e carentes. Mas se tem uma boa rotina, isso se torna muito mais estável, olha só. E ela diz, comece colocando horários para acordar, almoçar, jantar e dormir. E eu ainda acrescentaria por minha conta estudar. E é o que a gente às vezes não vê. As crianças acordam a hora que quer, almoçam a hora que quer, jantam a hora que quer e dormem a hora que quer. E as regras não estão claras. Se você quer liderar, as regras precisam estar claras e você precisa defini-las. Vocês, pais. Mas não é só isso. Olha só o que essa Camila Lavagnoli vai ainda complementar. A família não vai conseguir trabalhar, cozinhar, lavar e passar todos os dias e dar atenção de qualidade aos pequenos. Então, monte um organograma com os dias da semana e quais tarefas e prioridades pertencem a cada um. Olha só que interessante. Não organize só o seu dia, organize também a sua semana. Que dia que a gente vai fazer a limpeza da casa? Quem vai fazer? Como a gente vai fazer a limpeza da louça? Quem vai fazer? E aliás, eu vou dizer uma coisa para você, se você tem filhos com mais de 2 anos, você já pode inseri-los nas atividades domésticas, e tem uma série de tabelas na internet que vão ensinar você a fazer isso de uma maneira que seja proporcional à capacidade deles. Percebe como isso vai tirando a carga? Você de repente está organizando o dia, você de repente está organizando a semana, e isso traz segurança e estabilidade para toda a família. A gente, no final do ano passado, e começo desse ano, a gente fez muitos amigos em Chapecó. E aliás, se você é de Chapecó e está vendo essa live, a gente está com muita saudade de vocês. Todos vocês são pessoas muito preciosas aí para nós. E um desses amigos que a gente conheceu lá em Chapecó, é um casal que se chama Rubens e Andréia, pessoas fantásticas. E quando a gente estava conversando com eles ali no início da pandemia, como é que eles estavam fazendo com os filhos, porque eles têm 4 crianças em casa, eles mandaram para a gente uma foto de horários que eles estavam seguindo, e você está vendo aí na sua projeção os horários de organização que eles tinham em casa. Eu achei muito legal a ideia, e eu já logo chamei a Susan e a gente fez os nossos horários aqui também, que começavam desde de manhã, na hora de acordar até a hora de dormir, no nosso caso pelo menos. E foi muito interessante. O dia ele estava bem estruturado, mas na nossa cabeça, as crianças não sabiam o que acontecia. Mas quando a gente colocou uma tabela na geladeira, a Laura, que já sabe ler, ia lá e lia, e aí ela sabia o que ela tinha que fazer, sabia o que tinha que fazer depois, e sabia que ia ter uma hora para brincar, mas para ela brincar, ela tinha que primeiro dar conta dos seus estudos. O Bernardo, que não sabe ler, ele catava a primeira pessoa que estava perto, eu, a Susan, a Laura, e dizia, o que eu tenho que fazer agora? E assim, foi um negócio muito legal, isso deu segurança, e isso aliviou o clima da nossa casa. Era muito mais fácil de convencer eles de fazer tema, por exemplo. Por que eu tenho que fazer tema agora? Porque está na hora, olha lá na geladeira. Exerçam a sua liderança na casa, coloquem regras claras. Aí tem mais. O Paulo também fala no texto de Efésios, não só de instrução, ele também fala de disciplina, e disciplina tem uma outra conotação. Na Bíblia, a disciplina tem a conotação de uma consequência justa para o descumprimento das regras. E aqui tem muitos pais que patinam, às vezes a regra está clara para as crianças, para eles, mas a consequência não. Eu lembro que eu li tempos atrás um texto muito interessante, um livro chamado Quem Ama Educa, do Issam Tibo, uma das maiores referências de educação de filhos no nosso país. E ele dizia o seguinte, muitos pais ensinam uma regra para as crianças, vamos supor, não jogue bola dentro de casa. E aí a criança vai lá e quebra a regra, porque normalmente eles fazem isso mesmo, eles quebram a regra. E aí os pais vão lá e dizem, filho, eu já disse, não pode jogar bola dentro de casa. E aí o Issam Tibo disse, aí eles erram.
Se a regra estava clara e a regra foi quebrada, não é hora de ensinar a regra de novo, ela já estava clara. É hora de aplicar uma consequência. E enquanto não tem consequência, as regras não são cumpridas, é fácil da gente entender. Imagina que alguém dá um decreto que cancela todas as multas de trânsito. A partir de hoje, vai ter leis de trânsito, mas não vai ter nenhuma multa. Me diga uma coisa, quem é que seguiria as leis de trânsito? E isso que nós estamos falando de adultos, imagina de crianças. Então, se não existe consequência para quem quebra as regras, também não vai ter regras a longo prazo. E aqui a gente entende o que é dar limites para as crianças. Dar limites para as crianças não é só dar regra. É regra e consequência. Quando a gente tem essas duas coisas andando juntos, a gente pode dizer que nós estamos dando limites para os nossos filhos. E aqui eu queria dizer para os avós, tios e aqueles que estão em contato com crianças: a responsabilidade de vocês não é tão grande quanto a dos pais, mas sejam um apoio e não desfaçam as regras e as consequências que são dadas pelos pais, que são os educadores. E eu diria mais, aqui o texto, se você percebe, ele está o tempo inteiro falando no plural, para o pai e para a mãe. E uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é que nós precisamos educar os nossos filhos juntos, pai e mãe. E se o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, isso causa uma tremenda insegurança nos nossos filhos, e é fácil de você entender. Lembra quando uns meses atrás o nosso presidente dizia uma coisa, o nosso ministro da saúde dizia outra? Como é que você se sentia? E eles discutiam na nossa frente. A gente se sentia tremendamente inseguro, e quando as crianças veem os pais discordando na frente deles, eles se sentem assim: se nem eles sabem, que dirá eu? Você pode discordar do seu marido, da sua esposa, claro, mas não na frente dos filhos. As regras têm que estar claras para vocês dois, acordadas entre vocês dois, as consequências também, para que isso esteja claro para toda a casa. Então, uma família sábia é aquela onde pais, avós, tios, todos educam juntos. Eu gosto muito da maneira como os meus pais lidam com essa situação. Eles normalmente, antes de falar alguma coisa com os nossos filhos, netos deles, eles perguntam para nós: podemos fazer isso? Pode ser assim? E eles nunca discordaram da nossa educação na frente das crianças. Não que eu lembre, pelo menos. Isso é ótimo. Mas aí vem mais uma questão. Eu diria assim, a educação de filhos, ou de netos, né, ou com a preocupação com a próxima geração, ela não depende só de instrução e disciplina, tem um terceiro elemento. A gente precisa lembrar que Efésios 6, o texto que a gente leu, fala justamente sobre instrução e disciplina, mas Efésios 5, que nós trabalhamos no dia 31 de maio, ele vai falar que a submissão, a obediência, ela é um fruto direto de um ambiente de amor. Ou seja, os nossos filhos não nos obedecem apenas por medo de consequências, mas também porque eles estão envolvidos em um relacionamento de amor e de confiança. Eles estão conquistados por nós, e a isso nós chamamos a palavra autoridade, quando nós conquistamos o respeito de alguém, não pelo medo ou pelo cargo, mas pela nossa influência e pelas nossas atitudes nessa pessoa. O nome para isso é autoridade, e esse é o terceiro pilar da liderança dos pais. Existe um autor chamado James Hunter, que escreveu o livro O Monge Executivo, é um livro sobre liderança em todos os aspectos, inclusive empresarial. Mas a gente consegue aplicar esses conceitos para a liderança da casa também. E, aliás, eu diria, se você lidera pessoas, esse livro é uma obrigação para você. Você tem que ler. O Monge Executivo, do James Hunter. E ele coloca aqui duas referências, duas maneiras da gente liderar. Uma delas é o poder e a outra é a autoridade. O poder é a habilidade de ser temido. A autoridade é a habilidade de ser admirado. Perceba a diferença. O poder se fortifica pela posição, pelo medo, eu sou o seu chefe, você precisa me obedecer, eu sou seu pai, você precisa me obedecer, senão você vai ver só, é ali que a gente exerce poder. O amor, não, a autoridade não, ela se fortifica a partir do amor, do serviço, a gente se doa por alguém, a gente conquista a admiração dessa pessoa, e a gente começa a exercer influência para essa pessoa. O poder pode ser dado ou pode ser tirado. Se você perdeu o cargo, você perdeu o poder. A autoridade só pode ser conquistada.
O poder funciona quando você está perto. O chefe, você obedece o chefe quando ele está olhando. Os filhos te obedecem quando você está perto. Se virou as costas, foi. A autoridade, ela funciona em todo momento. Em todo momento. O poder, com o passar do tempo, enfraquece o relacionamento. A gente até pode usar, a gente pode dar aquele carteiraço, às vezes dizer, eu sou seu pai, você precisa me obedecer, e eu acredito que nós vamos fazer isso em alguns momentos, mas a gente tem que saber que quanto mais a gente exerce o poder, mais a gente enfraquece a relação. A autoridade é o contrário, quanto mais a gente exerce ela, mais a gente fortalece a relação. E o James Hunter coloca esse princípio justamente estudando a vida de Jesus. Se você olha esse quadro, você vê qual deles você acha que Jesus, de acordo com qual princípio Jesus mais liderou? Como é que ele conseguiu exercer uma influência tão grande? E você vai ver que ele liderou baseado especialmente na autoridade. Por que a autoridade é tão importante? Deixa eu explicar para você. Eu ouvi uma história muito legal e real. Diz que um menino subiu em cima do sofá, sim, ficou ali naquela parte bem alta, e olhou para o seu pai e disse assim, pai, quando eu tiver grandão assim, eu ainda vou precisar te obedecer? E o pai, numa sacada genial, respondeu, se você ainda me amar, sim. A ideia aqui, o conceito que está por detrás é esse. É o da autoridade. Um filho grande, um filho adolescente, ele não tem mais medo. A gente talvez até tenha dificuldade de discipliná-lo jamais. Mas se a gente tiver conquistado a autoridade, eles vão continuar nos ouvindo, mesmo quando forem adultos. Então a tendência é essa. Quando os filhos estão pequenos, a disciplina e a autoridade, elas vão junto para garantir que as regras sejam cumpridas. E quanto mais a gente conseguir desenvolver autoridade, menos a gente vai ter que recorrer à disciplina. Mas conforme eles vão crescendo, a disciplina se torna cada vez menos eficiente. A gente precisa urgentemente ter autoridade. E se a gente não tiver, a gente perde a influência pelos filhos. Aí de repente a gente tem filhos que não nos ouvem mais. A dificuldade de muitos pais, não posso dizer de todos, mas de muitos pais, que com seus filhos adolescentes, é que com o decorrer do tempo, eles se apoiaram exclusivamente na disciplina, e não conseguiram construir autoridade, e quando chegou a hora, eles não tinham mais influência sobre seus filhos. Como é que eu construo autoridade, Jorge? Eu construo autoridade dedicando tempo para eles, ouvindo eles, entrando no mundo deles. Se eles são crianças, sentando e brincando. Se eles são maiores, de repente fazendo um esporte junto com eles, fazendo algo junto com eles. Eu não teria problema de jogar videogame com o meu filho, por exemplo, para ter tempo juntos, para ouvir o que ele tem a me dizer. A gente constrói autoridade servindo, dando suporte, se autossacrificando, e em especial, investindo tempo juntos. E se você sente que o coração do seu filho está distante do seu, urgentemente, abra espaço na sua agenda e invista tempo, muito tempo com ele, fazendo aquilo que ele gosta. Entre no mundo dele, para se reaproximar. Diante disso, você está vendo aqui um triângulo na sua projeção, e eu avalio a minha liderança com os meus filhos nesses 3 aspectos: instrução, as regras estão claras, disciplina, as consequências estão claras, autoridade, o meu coração está próximo e conectado com os dos meus filhos, ou o coração deles está conectado com o meu. E a gente percebe que o centro desse triângulo, que nos ajuda a ter a instrução, a disciplina correta e a construirmos autoridades, é o próprio Deus. Ele é o centro do nosso relacionamento familiar. E aí algumas pessoas têm comentado, aliás, essa pergunta apareceu na live que a gente fez de quarta, muito boa. E quando a gente está fora, como é que a gente faz com que as regras sejam cumpridas? Primeira coisa, que foi a resposta, e se encaixa muito bem aqui no nosso modelo, você quer que as regras sejam cumpridas mesmo quando você não está perto? Bom, você tem alguns passos. Primeiro, elas têm que estar claras, as regras têm que estar claras. Se elas não estão claras, não tem como cumprir elas. Se você passou desse nível, você tem 2 opções. Ou você encontra uma maneira de trazer disciplina e monitoramento para os seus filhos, de repente você pode monitorá-los pela internet, ou através da tata, da babá, ou enfim. Ou você desenvolve a longo prazo um relacionamento de autoridade, de admiração, de influência profunda sobre eles, que vai fazer com que eles te ouçam e te respeitem, mesmo quando você não está olhando. Talvez, dependendo da idade, esses 2 caminhos vão andar juntos. Ou
um vai se destacar mais do que o outro. Mas eu queria ainda comentar, e isso vai ser muito mais breve, não se preocupe, o papel dos filhos. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Da mesma forma, os filhos têm dois perigos. Primeiro é o perigo da rebeldia. É quando nós achamos, o pai e a mãe não sabem nada, né? Por que o pai do fulano deixa ele fazer tal coisa e o meu pai não deixa? A gente se torna rebelde. Aqui o apóstolo Paulo está garantido: vocês precisam obedecer porque isso é justo. Enxerguem os seus pais como os líderes da casa, instituídos pelo próprio Deus. E ainda ele vai dizer, olha só, se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Às vezes isso é muito interessante, porque a gente tem a sensação, às vezes como filhos, que se eu obedecer eu estou perdendo, né? Se eu obedecer meu pai e minha mãe, eu vou ter uma vida muito mais chata do que o meu outro amigo que não obedece. E aqui o apóstolo Paulo está garantindo: não, se você obedecer e respeitar a liderança deles, você vai ter mais vida. Talvez você não percebe isso agora, mas você vai ter mais vida. O outro perigo é o relacionamento abusivo, quando os nossos pais abusam da sua autoridade. Aqui a Bíblia dá o limite para eles. Quando ela fala no Senhor, ela está dizendo: os nossos pais têm autoridade, enquanto eles exercerem ela em conjunto com a orientação de Deus. E quando eles se distanciam da autoridade de Deus e da orientação de Deus, ali também eles estão perdendo a sua autoridade. Então o equilíbrio é esse, é entender que os nossos pais são instrumentos de Deus para nos amar e nos guiar. Eles são os líderes e eu preciso ouvi-los. E aqui o apóstolo Paulo usa duas palavras: obediência e honra. Obediência significa seguir a instrução, mesmo quando eu não quero. E isso exige confiança. Às vezes eu não entendo os meus pais, mas eu preciso obedecê-los. E honra, ao contrário, é admirar, aliás, ao contrário não, é um pouquinho diferente. A honra significa admirar e tratar alguém como precioso. Honrar os pais está ligado com a gratidão, com aquilo que eles fazem. E aqui também, com o passar do tempo, nós migramos da obediência para a honra. Eu hoje, com 33 anos, eu não obedeço mais meu pai e minha mãe, mas eu nunca vou deixar de honrá-los. Bom, diante disso, faça um checklist na sua família. Instrução, disciplina ou autoridade? Qual ponto precisa ser fortalecido no relacionamento com os meus filhos? Instrução está ligado com uma comunicação clara, disciplina com uma correção justa e calma, e autoridade com autodoação, ouvir e servir. Do outro lado, obediência e honra. Qual ponto precisa ser fortalecido no relacionamento com os meus pais? Obediência está ligado com confiança e honra com gratidão. E eu espero que o convívio de vocês, a partir desses princípios, seja transformado e a carga se torne muito menor. Vamos orar juntos? Ore junto comigo. Senhor nosso Deus, que Tu esteja, Senhor, nos abençoando e nos conduzindo. Que a nossa casa seja um lugar, Senhor, também de organização. Que a nossa casa seja um lugar de ordem. Que Tu esteja, Senhor, junto conosco, que Tu estejas abençoando o convívio do nosso lar, para que ele seja um convívio cada vez mais leve, e a carga que a gente sente também seja uma carga cada vez menor. Ó Deus, nos abençoa, dá sabedoria para pais e para filhos, para que cada um consiga assumir o seu lugar. Também, ó Deus, queremos orar por todas as pessoas que sofrem, por todas aquelas que estão em algum leito de hospital, por todas aquelas que sofrem com luto. Ó Deus, que Tu estejas abençoando e fortalecendo a cada uma delas. E a gente te pede, Senhor, que Tu possas estar abençoando de uma maneira especial o Senhor da Irengue, que Tu possa, Senhor, restaurar a saúde dele. A gente coloca a vida dele e da família nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, a Tua intervenção pela vida dele e também do seu Ivo Esquena, que Tu esteja, Senhor, da mesma forma restaurando a saúde. Não só esses dois que a gente lembra, mas todos aqueles que sofrem, Senhor. Inclina o Teu rosto, Senhor, e a Tua misericórdia. E também, ó Deus, cura o nosso mundo. Tudo mais, ó Deus, que também carregamos no nosso coração, queremos incluir na oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti, e que sobre ti Ele derrame da sua paz, e que Ele alivie dos teus ombros toda a carga. Que assim nos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos louvar mais uma vez com uma música linda. Canta com a gente. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. No nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Que a gente possa
sempre confiar nesse Deus. E eu gostaria ainda de passar alguns avisos para você. Por favor, continua conectado aqui com a gente, porque tem coisas muito importantes aqui para você saber. Primeira coisa, quarta-feira nós vamos falar sobre organizar para não sobrecarregar de novo. Mas nós não vamos falar dos papéis de pais e filhos, nós vamos falar dos papéis de marido e esposa. Como a gente organiza os papéis no casamento. Tá imperdível. Tema muito interessante, que tem me ajudado muito, a mim e a Susan, na nossa relação, e vai ser realmente algo muito, muito especial. Eu tive que realmente subdividir esses dois temas, e vale realmente a pena você estar com a gente na quarta-feira, às 20 horas. Domingo que vem nós vamos falar sobre o que fazer e o que deixar para lá. E aqui, se você também se sente sobrecarregado com muitas coisas, nós vamos falar sobre isso também, o que você pode fazer e o que você pode deixar para lá. Como você lida com esse excesso de demandas. Esteja junto com a gente domingo que vem, 8 horas, aqui na página do Facebook. Também vamos avisar que no dia 11 de julho a gente vai fazer um entreveiro de pinhão aqui da Meu, que já tem muita gente perguntando para a gente, aí vai ter, não vai ter, como é que vai ser? A gente faz todo ano e é muito gostoso, é esperado aí. E vai ter, dia 11 de julho. Provavelmente a gente vai trabalhar só com entregas, mas mais informações, até de preço, tudo bem certinho, a gente vai dar já na live de quarta-feira. Mas guarda essa data, dia 11 de julho, para comer um delicioso entreveiro de pinhão. A Bíblia nos chama a nós manifestarmos a nossa gratidão a Deus, através das nossas ofertas. Não só com as nossas palavras, mas também com uma atitude de oferta, diante de tudo aquilo que Ele nos dá, de devolvermos uma parte para Ele. E se você quer ofertar aqui na nossa comunidade, os dados estão sendo aí projetados para você, para que você possa fazer isso de uma maneira também efetiva, tá bom? Então fica aí o convite, exerça sua gratidão e oferte a Deus. Além disso, também estamos convidando você a conviver com pessoas aqui da comunidade. Estamos tendo ótimas experiências com os pequenos grupos online. Está sendo realmente muito legal encontrar pessoas pela internet, que é muito bacana. Não precisa nem usar máscara, né? É tudo pelo celular, é fácil. Você pode encontrar pessoas, conversar com elas, orar juntos. Está sendo realmente muito bacana. Faça sua inscrição se quiser participar de algum desses pequenos grupos. Além disso, temos também sempre uma parte do nosso mural que fala sobre faça a diferença. E a gente vai dedicar esse mural agora para essa menina, chamada Sofia Helena, que passa por um problema de saúde muito sério, atrofia muscular espinhal. Um problema bastante grave, precisa de um tratamento urgente e muito caro. Os pais e ela moram num município aqui perto, saudades, nós temos acompanhado essa situação. E toda a história dela tem numa página chamada Ame Sofia Helena. E eu queria te convidar, depois do culto, dar uma olhada nessa página, conhecer essa história. E se você puder, faça a diferença na vida dessa menina, contribuindo. Tá bom? Tem diversas iniciativas também na nossa cidade para ajudar ela. Apoie uma dessas iniciativas ou apoie diretamente. Mas aqui há uma situação que a gente pode realmente fazer diferença. E a gente está te incentivando a se envolver nessa situação. Falando em fazer a diferença, há uma campanha que está sendo divulgada tanto pela Prefeitura de Palmitos, quanto pela CIP-CDL aqui da cidade, dizendo que você pode fazer diferença. O problema do coronavírus não é um problema só da Prefeitura, não é só o problema de algumas lideranças, é um problema de todos nós, e a gente só vai poder realmente caminhar para uma solução quando cada um fizer a sua parte, que você possa ter essa consciência, que você possa fazer o possível para evitar a disseminação desse vírus. A gente não quer chegar num ponto onde, de novo, o comércio tem que ser fechado, onde as pessoas sejam impedidas de trabalhar e de ter o seu ganha-pão, mas para isso a gente precisa da colaboração de todos. Por favor, se conscientize, faça a diferença, faça a sua parte, tá bom? Pessoal, muito bem, foi muito bom estar com vocês, desejo a vocês uma boa noite, que Deus abençoe, uma excelente semana, e se você gostou dessa música Oceanos, ela vai tocar agora em sequência, ela foi gravada por pessoas muito queridas, amigos nossos, lá da Meuc de Blumenau e de Rio do Sul, e você pode acompanhar essa música, fica com a gente um pouquinho no chat, e deixa Deus te guiar essa semana. Uma boa noite.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas